Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de matemática, dando continuidade no nosso assunto frações. Então, a gente já iniciou com frações equivalentes, que é aquela balancinha que a prof sempre fala, nós temos que deixar tudo igual dos dois lados, certo? Aí a comparação de frações, onde a gente compara qual é a fração maior, que parte do bolo é maior, certo? Que parte do bolo é menor, ou será que eles são iguais? Então, tudo isso a gente já está aprendendo. Né? Estamos indo de uma forma devagar, a prof está sempre aplicando o conteúdo e retomando, porque isso é importante nesse momento de frações, né? Nós não podemos esquecer das regrinhas, de algumas regrinhas, certo? Que a prof já explicou sobre os denominadores iguais, sobre os denominadores diferentes. E agora nós vamos entrando nas questões de números mistos. Ai, prof, tem isso? Tem. Fração, existe a fração mista, certo? É isso que nós vamos começar a entender agora. Mas não se preocupem, que a prof vai continuar dando exemplos, mostrando no quadro, para a gente poder saber como é que eu vou resolver uma fração mista, certo? Então, vamos lá. A prof vai colocar aqui a apostila para que a gente possa ver, né? Estarmos todos juntos. E tá lá. Página 109 da apostila de matemática, números mistos. Então, nós temos uma situação aqui. Vamos ver. Nossa família comprou 2 pizzas de 8 pedaços. Comemos um total de 14 pedaços. Então, olha a situação, né? A família deles comprou 2 pizzas de 8 pedaços. E eles comeram 14 pedaços. Então, olha só. Como podemos representar em forma de fração a quantidade de pedaços que a família comeu? Note que cada pizza foi dividida em 8 pedaços. Tá aqui as pizzas, ó, gente. Elas foram divididas em 8 pedaços. Por isso, para representar a quantidade de pizza do desenho, usamos como denominador o 8. Tá aqui, ó. São 8 pedaços. E como foram comidos 14 pedaços, nossa fração será 14 oitavos. Nesse caso, nós temos uma fração imprópria. O que é a fração imprópria mesmo? Aquela que o numerador é maior que o denominador, certo? Podemos também usar um número misto, que tem o registro de um número inteiro e um número fracionário. Então, uma fração mista, ela vai ter sempre um número inteiro na frente e o outro número é uma fração. Como 14 pedaços correspondem a uma pizza inteira e 6 pedaços de outra pizza dividida em 8 partes iguais, representamos a fração assim, ó. 1 inteiro e 6 oitavos. Olha lá, ó. 1 inteiro e 6 oitavos. Por quê? Olha lá, nós já não temos uma pizza inteira que foi comida? Então, ó o número 1 aqui, ó o número 1 aqui, ó. Dizendo que uma pizza inteira já foi comida. E a outra, nós temos 6 oitavos, por quê? Porque nós temos 8 pedaços de pizzas que foram comidos quanto? 6, certo? Então, ó, uma inteira e 6 oitavos da outra pizza. Esta é uma fração mista, um número inteiro e um número fracionário, certo? Aqui está o desenho para representar bem. Então, vamos fazer uns exercícios juntos para a gente ir treinando. Pinte nos copos abaixo a quantidade de queijo ralada a ser utilizada na receita de pão de queijo. Então, tá lá a receita do pão de queijo, ó. Os ingredientes: 1 inteiro e 1/2 copo de queijo ralado, uma lata de creme de leite
e 1,5 copo de polvilho azedo. Aí tá aqui o modo de fazer. Então, o que ele quer? Que a gente pinte nos copos a quantidade de queijo ralado. Ué, não tá ali 1 inteiro? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar primeiro um copo inteiro. Então, vou pintar um copo inteiro. Ó. Pintei um inteiro, já tá ali inteiro. E aí diz aqui a fração meio. Então, quer dizer que é a metade do copo. Então, eu representei minha fração mista por desenho, ó. Agora sim, tá lá, ó. 1,5 copo. Certo? Aqui, já representei, já pintei. Os desenhos a seguir mostram frações maiores que 1 inteiro. Represente a parte colorida das figuras usando frações impróprias e números mistos. Então, tá aqui a primeira representação, ó. Certo? A minha fração imprópria. Tá lá, ó. 5/3, ó. Eu não tenho 1, 2, 3 quadradinhos em cada uma, ó. E quantos foram pintados? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui, 5/3, certo? No número misto, como é que eu represento? Ó, eu não tenho 1 inteiro aqui, ó. Então, o 1 aqui, ó. 1 inteiro. E quantos eu tenho pintado aqui? 2/3, ó. Eu tenho 3 quadradinhos, eu pintei 2. Então, eu tenho 2/3. Olhando assim por desenho, gente, ela é bem facinha da gente fazer pelo desenho, certo? Agora, nós vamos no outro. Acho que a prof não consegue escrever aqui, mas eu já vou dar um jeitinho aqui. Então, vamos lá. Olha lá. Primeiro, a fração imprópria. Como é que eu tenho a minha fração imprópria ali? Eu vou ter que contar quanto? Todas as formas aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu tenho ali 24, certo? Mas quantas foram pintadas aqui? 24 menos 3 foram pintadas 21. Então, foram pintadas 21. Tá aqui o traço da fração. E de quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 divisões. Olha lá, ó. A pizza aqui não foi dividida em 8 pedaços? Tá aqui, 8 pedaços. Certo? E quantas foram comidas? Quantas foram pintadas? 21. Então, tá aqui. 21/8. E agora, para fazer a fração mista? Então, vamos lá. Eu tenho quantas inteiras? 2 inteiras, ó. A inteira é bem fácil de fazer. Certo? E aí, eu tenho uma aqui, ó, que eu não contei. Eu só contei as 2 inteiras. Aqui, ó. Certo? Que tá aqui. E agora, como é que a gente vai analisar essa daqui? Quantos pedaços ela tem? Ela tem 8 pedaços. E quantos estão pintados? Então, 5 estão pintados. Então, eu tenho 2 inteiros e 5/8, certo? Da outra, vamos ver. Eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com 6, 12, certo? 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu tenho aqui 24 peças, certo? Aqui, ó, quadradinhos desses. Mas eu tenho que ver o quê? Quantas eu pintei? Eu pintei, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu pintei 19 pedaços. Eu pintei 19 pedaços. Tá aqui. De quantas está dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6. Tá ali.
E agora, para a gente fazer o número misto. Então, eu tenho lá, quantas inteiras pintadas? 3. Eu já tenho 3 inteiras pintadas. Como é que eu vou fazer agora a fração do lado do meu número inteiro? Eu tenho aqui, quantas peças pintadas? Uma. Então, uma peça pintada. De quantas? 6. Então, eu tenho 3 inteiros e 1 sexto. Certo, gente? Então, a gente fazer a fração mista pelo desenho, pela figura, é muito mais fácil. Ó, eu representei a fração mista aqui, ó. 3 inteiros e 1 sexto de 6 pecinhas, certo? Então, ótimo. Vamos para a próxima página, gente. Então, olha só, na próxima página, página 111, nós já temos lá número misto para fração, certo? Então, olha lá. Número misto para fração. Então, diz lá, o número misto 2 inteiros e 3 quartos pode ser representado por 2 inteiros e 3 partes de um inteiro dividido em 4 partes iguais. Observe a representação dessa fração. Então, tá lá, ó, 2 inteiros, ó lá, o número 2 inteiros, ó, tá aqui, ó, 2 inteiras. E 3 quartos, 3 foram pintadas, ó, de 4 partes, certo? Então, ó, dividimos o inteiro em 4 partes. Temos 4 mais 4 mais 3 igual a 11 partes pintadas, certo? Claro, se eu for contar todas, eu tenho 11 partes pintadas. Podemos notar que 2 inteiros e 3 quartos é igual a 11 quartos. Sim, é a mesma coisa que eu colocar lá 11 partes pintadas de quantos quadradinhos? 4. Tá aqui, certo? Quando temos somente um número misto para representar na forma de fração, fazer o desenho pode ajudar na transformação. Então, a gente pode fazer o desenho? Claro que a gente pode fazer o desenho. Certo? Então, vamos lá. Mão na massa. Vamos fazer esses exercícios juntos. Ah, prof, posso desenhar? Claro que a gente pode. A gente tem que até, ó, tá aqui, ó, representar por meio de desenho, para a gente poder saber, certo? Então, ó, para cada número misto indicado, a gente vai ter que escrever a fração imprópria. Fração imprópria é aqui, ó, onde o numerador é maior do que o denominador, certo? Então, é para a gente desenhar ali, ó, 2 inteiros e 1 quarto. Como é que eu vou desenhar isso? Então, vamos fazer aqui. Deixa a prof pegar aqui o lapisinho, vamos desenhar. Então, eu tenho lá 1, 2, desenha lá, 2, certo? Dividido em, ó, já tá dizendo quanto que eu tenho que dividir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 2 inteiros. Deixa a prof pintar, para ficar bem certinho. Então, aqui. Eu tenho lá os 2 inteiros. Tá lá. Já pintei um inteiro. Vou pintar o outro. Aí, só deixa a prof mudar a cor aqui para poder fazer o outro. Deixa eu fazer aqui as divisões para ficar bem direitinho 4, né? Ó, 4. Então, eu tenho lá, 2 inteiros já tá ali, ó. E aí, ele pede 1 quarto. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer mais uma pecinha com 4, igual, né? Porque já diz ali que em 4 partes, o número 4 aqui, ó, o denominador já diz que em 4 partes. E agora, dessa última aqui, eu vou ter que pintar quantos?
ó, gente. 1. Então, ó, pintei 1. Representação. E agora, como é que eu faço a minha representação? Eu posso simplesmente contar o que eu pintei? Posso fazer isso? Eu vou mostrar para vocês de 2 jeitos, certo? Então, ó, eu posso sim contar o que eu pintei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu pintei 9 quadradinhos. Estou fazendo a imprópria. De quantas partes? 4. Eu pintei 9 partes de 4, olha lá, ó. Eu posso representar assim, certo? Ou tem uma regrinha que é diferente. A prof vai mostrar também a regrinha para vocês que é diferente, certo? Então, prestem atenção aqui na prof. Então, olha só. A prof vai mostrar outra regrinha para vocês. Daquela mesma figura, certo? Então, tá ali, que é pra gente fazer lá 2 inteiros e 1 quarto, certo? Tá aqui. Aí a gente tem que transformá-la na imprópria. Então, primeiro eu achei, né, a minha fração mista. 1, 2, 3, 4, ó, porque o denominador mostra quantas partes foram divididas, certo? E diz que é 2 inteiras. Então, vou pintar as 2 barrinhas inteiras, porque já está pedindo 2 inteiras. Aqui. E daqui sobra, tá faltando aqui. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer mais uma barrinha de 4. Por quê? Porque o número 4 está pedindo ali que são 4. E vou pintar quantas? 1. Então, eu tenho aqui 2 inteiros, ó. 2 inteiros e 1 de 4 quadradinhos. E 1 quarto, certo? Então, tá aqui. Aí eu posso contar, né? Como eu fiz lá na apostila. Quantas eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu pintei 9. Pintei 9. De quantas partes? 4. Ok. Existe uma regrinha bem fácil também, que eu posso utilizar na fração mista, certo? A prof vai mostrar essa regrinha. Vamos supor que, eu não vou pintar, não vou fazer a minha figura. Então, eu preciso descobrir a fração imprópria. Como é que eu vou fazer? Eu faço isso aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. E continuo com o mesmo denominador. Eu repito o denominador. Então, essa regra aqui dá 4, ó. 4, multiplico o de baixo, eu multiplico pelo 2 inteiros, que dá 8. E coloco mais a quantia que tem aqui. Aqui só tem 1, então é 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Certo? Essa é uma regrinha que eu também posso utilizar na fração mista, caso eu não queira desenhar, certo? Então, vamos lá. Continuando com a apostila. Muito bem. Continuando, então, com a nossa apostila. Vamos lá. Então, a prof já fez o primeiro. E agora o segundo? Como é que a gente vai fazer? Então, aqui, ó, eu tenho 5 inteiros, gente. 5 inteiros. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer já os 5 inteiros, ó. Então, a prof vai desenhar lá os 5. Mas os 5 de quanto, prof? Tá aqui, ó. De 3 com 3 pedacinhos. Então, eu vou fazer lá. 1, né? Dividir em 3. Porque eu sei que eu tenho que ter 5 inteiros. Olha lá, 2,
3, 4, 5. Então, olha lá. Aqui eu tenho 5, que, claro, eu tenho que pintar, por quê? Porque eu tenho os 5 inteiros pintados. Então, tá lá. Aqui já pintei. O prof tá tentando pintar aqui tudo certinho, né? É difícil, mas vamos fazer como a gente tem que fazer, certo? Então, vamos lá. O prof vai ir pintando. Um pouquinho tortinho, mas daí a prof arruma. Pra gente ver que são 3 partes. Então, o número misto, ele já diz, gente, quanto é que a gente tem que pintar, né? A gente sabe que são 5 inteiros. Por quê? Porque o número 5 tá aqui e o 3 tá aqui, ó. Então, são 5 inteiros de 3 partes. Então, tá lá, né? Ó, pintei as partes, tudo certinho. Agora, a prof só vai arrumar ali as divisões para ficar bem certinho. Então, aqui tem uma divisão, aqui tem outra. Então, olha lá, ficou tudo as divisões. Para ficar bem certinho, para a gente ver que são 3 partes. Certo? Olha lá, 3 partes. Ótimo. Então, eu já fiz aqui os 5 inteiros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 inteiros. E como é que eu faço o outro? O outro é 2/3. Então, quer dizer, eu tenho que fazer mais uma partezinha de 3, né? Ó lá. E dessa partezinha de 3, eu tenho que pintar quantos? 2. Então, eu vou pintar 2. 1, 2. Vou pintar o 2. E pintei lá. Então, olha lá. 5 inteiros e 2/3. Certo? Então, o número misto eu faço isso. E agora eu tenho que fazer o quê? Transformar em frações impróprias, certo? Então, vamos ver. Aqui a prof já fez aquela hora no quadro, certo? Então, eu tenho quantos lá pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 pintados. De quantas partes que eu dividi? 4. Certo? A prof fez até a regrinha lá no quadro, né? Que se eu fizer 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. Então, é a mesma coisa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tem que transformar em fração imprópria. Imprópria, fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador, certo? Então, aqui eu tenho quantos? Se eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, aqui eu tenho 17 pintados. De quantos? De 3 partes. Certo? Se eu fazer a regrinha que a prof explicou no quadro, ó, 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Então, posso seguir a regrinha também. E agora vamos para o 8. O 8 quer dizer que eu tenho aqui um inteiro de quantas partes? 8. Então, eu vou ter que dividir em 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou pintar esses todos, porque ele quer inteiro. Então, vamos lá. Vamos pintar. Ele quer um inteiro. Vamos fazer o seguinte. Deixa a prof pintar aqui tudo. Que daí a prof só faz os risquinhos. Opa, até saiu lá para fora. Aí. Agora a prof só arruma os risquinhos. Que ficou mais fácil.
Então, aqui. 1, 2, 3, deixa eu arrumar aqui. 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tem lá, 1 inteiro, ó. O meu 1 inteiro aqui, eu já fiz, ó. 1 inteiro com quantas partes? 8. E agora esse aqui? Como é que eu vou fazer esse aqui? Então, 3/8. Vou fazer lá outra parte com 8, certo? Deixa eu pegar a cor aqui, vou pintar, que ficou mais fácil aqui, né? Vou pintar o inteiro. Vamos lá. Opa! Não, prof tá fazendo inteiro, mas não é inteiro, né? Deixa eu apagar aqui de novo a pinturinha. Viram só que legal isso? O prof consegue apagar e consegue escrever, né? É legal, só é difícil conseguir escrever, né, gente? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o preto de novo, arrumar aqui as tirinhas. Aí. E, claro, vou ter que fazer antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz lá, ó, 8 partes. Quantas eu tenho que pintar? Qual que é o numerador? 3. Então, tem que pintar 1, 2, 3. É isso aí. Tenho que pintar as 3 partezinhas. Certo? Ó, 3/8, ó. 3 pintadas de 8 partes. E aí, agora eu tenho que transformar essa fração na imprópria. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou contar lá. Aqui eu já tenho 8. 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 quadradinhos pintados. De quantos? De 8. Certo? Se eu for fazer na regra que a prof explicou no quadro, ó, 8 vezes 1, 8. Mais 3, 8. 9, 10, 11. Então, dá certo dos dois jeitos, gente. Agora vamos lá. Presta atenção, gente. Lição de casa. Escreva as frações a seguir em forma de número misto. Então, olha só. Aqui eu tenho uma fração mista que eu transformei em fração imprópria. Aqui eu vou ter que fazer ao contrário. Eu vou ter que pegar essa fração imprópria e transformá-la em fração mista. Ai, prof, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer, então? Olha lá, eu não tenho que ter três divisões? Então, eu preciso pintar 8. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer lá. Vou fazer em desenho, tá, gente? Primeiro. Então, ó. 1, 2, 3, né? Deixa eu fazer aqui do lado. 1, 2, 3. Pensem que a prof tem que pintar 8 quadradinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tenho que pintar 8? Então, eu vou colocar lá. Certo? Ó, coloquei lá a quantidade de quadradinhos que passou de 8. Aqui eu tenho 9, ó. Se eu for contar cada quadradinho, eu tenho 9 quadradinhos. Eu tenho que pintar 8. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar lá e vou pintar aqui 8 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, pintei 8 quadradinhos. Deixa só a prof arrumar aqui as divisões bem certinho. Olha lá, não pintei 8 quadradinhos? Então, olha lá, pintei 8 quadradinhos. Certo? Então, agora ficou mais fácil para eu transformar o desenho em fração mista.
Então, eu vou lá. Quantos inteiros eu tenho? Ó, 1, 2 inteiros. Então, eu tenho 2 inteiros. E, ó lá, eu já sei que embaixo, para eu fazer minha fração, quantos quadradinhos eu tive que dividir? Em 3. Certo? E quantos eu pintei dessa última? 2. Ó lá. Então, eu fiquei com 2 inteiros e 2 terços, ó, só pelo desenho. Se eu fizer pela regrinha da prof, ó, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Ó lá, 8 terços, que é igual a 8 terços. Ó lá, gente. Viram? Então, eu tenho que desenhar, certo? Para poder enxergar quantos inteiros eu tenho e qual que é o valor fracionário aqui, que está aqui, ó. Certo? Então, olhem só. A B, a C e a D, vocês vão fazer como tarefa de casa. Vamos treinar. Vamos treinar. Por isso que a prof fez a A, para deixar de modelo para vocês. Certo? Para vocês saberem certinho como vocês devem fazer. Certo, gente? Então, foi por isso que a prof fez a primeira. Hoje nós vamos ficar por aqui, certo? Porque a gente já fez, a prof já treinou no quadro com vocês, e nós vamos treinar mais. Então, não se preocupem, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Então, nós ficamos por aqui. Beijos, se cuidem e até a nossa próxima aula.